Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 30 de dezembro, hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Nazaré, dentro da nossa oitava do Natal. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Bom, vamos ao evangelho então desse dia. Hoje a igreja proclama o evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15, depois os versículos de 19 a 23. Diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a festa da Sagrada Família, e é uma família que corre perigo. É uma família que está em risco, né? E nós temos aqui, na festa da Sagrada Família de Nazaré, um grande personagem que é São José. A gente sabe do tamanho, da grandeza, da importância e da presença na Sagrada Escritura de Nossa Senhora, de Jesus nem se fala, porque Ele é o Senhor e Salvador. Mas às vezes pode nos passar desapercebido o glorioso São José, né? Que homem! O anjo do Senhor apareceu a José e disse: Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu a São José e disse, né? Depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a Galiléia. Veja a figura de São José, como aquele que provê, como aquele que protege, como aquele que guia. Ele é o cabeça da Sagrada Família, e esse é muito o papel do homem, né? Do pai, do esposo. Ser o capitão, né? Ser a bússola, ser o time da coisa. Então veja, às vezes pode nos passar desapercebido esse homem extraordinário, o glorioso São José. Eu sei que muitos estão fazendo, desde o dia 19 de dezembro, o nosso 3 meses com São José. Está aí na descrição do vídeo, ou depois você digita aí dentro do YouTube, 3 meses com São José, Padre Mário. Tem um vídeo para cada dia. Se você se atrasou, é um vídeo curtinho, vai ouvindo vários e vai chegando junto com a gente, né? Até o dia 19 de março, que é a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Mas que homem importante, que homem necessário, que grande exemplo, então, para cada família e para cada pai. Daí a liturgia dessa sexta-feira, festa da Sagrada Família, vai ter para nós como propósito de leitura Eclesiástico 3, do 3 ao 17, né? Que coisa linda essa leitura, como vai falar quem honra o pai, quem respeita a mãe, quem honra o pai, quem respeita o pai. Várias vezes vai repetindo isso. Os benefícios e as promessas que Deus dá para quem honra o pai, respeita o pai, né? Que é o livramento do pecado, a prosperidade, a saúde, a paz, a bênção, né? E o mandamento, sobretudo a figura do pai, né? Também da mãe, mas está focado aqui no pai. Eclesiástico 3, versículo 14. Meu filho, ampara teu pai na velhice, não lhe cause desgosto, seja compreensivo com ele, não humilhes. Aí o versículo 15 diz: a caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e te edificar na justiça. A caridade feita ao pai. Também à mãe. A caridade ao pai e à mãe que fica idoso, que fica velho. E chega uma hora que o filho tem que participar da vida do pai e da mãe, com paciência, com caridade e com dinheiro. Ampara teu pai na velhice. Gente, a gente custou um monte para os nossos pais, né? E quanto custamos de tempo, de saúde, de sono, de fé, de oração e de dinheiro. E talvez os nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós temos hoje, mas aquele pouquinho que ele colocou em nós, para ele era quase o tudo dele, né? Quantos pais e quantas mães ali ficaram sem comer o bife, não era assim? Ficavam sem trocar o sapato, sem trocar o carro, sem ir no dentista, é ou não é? Quanta mulher não comprou roupa, não fez tanta coisa, porque tinha pouquinho, e aquele pouquinho era em favor dos filhos. Agora o filho cresce, tem bastante,
Foge não, filho. O pai é teu, a mãe é tua. Ampara os velhinhos na velhice, se precisarem. Uma outra proposta de primeira leitura para essa missa e valeria a pena você ler todinho isso aí na sua casa, hein? Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 21, né? É toda uma receita para uma família feliz. Paulo vai dizer, eu vou até grifar aqui no meu verde Palmeiras, 2023, vamos nós de novo. Revestivos de sincera misericórdia. Ó, como é que se vive em família? Revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, sem ficar se queixando de um nem do outro. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo reine nos seus corações. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, né? Versículo 17, tudo o que fizerdes um para os outros, seja em nome de Jesus. Aí versículo 18. Gente, Colossenses 3... do 12 ao 21, eu estou meio que correndo aqui, senão a homilia fica imensa. Mas Colossenses 3, do 12 ao 21, ache na sua Bíblia e leia. É uma carta de Paulo às famílias, vai dizer lá versículo 18. Esposas, sejam solícitas, mulherada, doces, amáveis, simples aos vossos maridos, mas solicitude não é brava, azeda, tá louco? Que coisinha, que já tá essa? Versículo 19, maridos, seus xereque. Maridos, amai vossas esposas, não sejam grosseiros seus cavalos com elas. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, né? E pais, não intimideis os vossos filhos. Olha só quanta dica de São Paulo para que os vossos filhos não desanimem. Então o pai tem que corrigir, não causando desânimo, mas apresentando a virtude. E filho, você tem que obedecer. Gente, que interessante isso aqui, Paulo colocando as coisas no lugar. Qual é o papel do filho dentro de uma casa? Obedecer. O papel do filho não é determinar nada, ditar nada, nem o sabor da pizza. Filhos, obedecei. Isso é bom e agradável a Deus. Pais, façam-se ser obedecidos, sem causar intimidação, mas é teu papel, direito e dever, ser obedecido, né? E a esposa, solicitude, minha filha. Meu Deus do céu, cada mulher é difícil. Maridos, amem as vossas mulheres e os vossos filhos, né? Mas tudo isso, minha gente, com a intercessão de Maria, com a intercessão do glorioso São José, olhando para a Sagrada Família, que enfrenta esse Herodes, né? E aqui, diz aqui o Evangelho com muita sutileza, né? Que José, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, ele resolveu ir para a Galileia, e o anjo vai instruir ele mais ainda. Quem foi esse Arquelau? Eu gosto desse comentário aqui que diz assim, Arquelau era filho de Herodes o Grande. Sua mãe era Maltace. Arquelau era irmão de Herodes Antipas, que governou a Galileia e que mandou matar João Batista, lembra? Arrancar a cabeça dele. E que esteve no julgamento de Jesus. Ele também é irmão por parte de pai de Herodes Agripa, o primeiro, que mandou prender depois, né, Pedro e matar o apóstolo Tiago. Se temos a Sagrada Família que luta pela vida, de outro lado temos a família dos Herodes, que produz a morte e traduz a morte. Então, meus irmãos, escolhamos a Sagrada Família e que neste ano ele, São José, possa estar presente conosco nesse ano que vai se iniciar, nos protegendo, nos guiando e inspirando de modo especial você que é pai, marido e esposo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E vemos que Deus confiou seu Filho aos cuidados da Virgem Maria e também de São José. E São José recebe virtudes extraordinárias para poder ser o guardião da Sagrada Família. No Evangelho de hoje vemos que São José, por diversas vezes, é guiado por Deus através dos sonhos, e ele vai para o Egito com o menino e sua mãe, exatamente para proteger o menino da maldade de Herodes. O mundo quer o menino morto, mas Deus quer a vida e quer que todos tenham vida através de Jesus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o próprio amor no meio da humanidade.
O amor veio até nós para nos ensinar a amar, para nos ensinar o caminho do amor. E assim São José protege a Sagrada Família no caminho do amor. Ele ama Nossa Senhora. Ele ama o menino Jesus e quer protegê-los. Por isso, os leva para o Egito. E depois, quando retorna, vai para Nazaré, também com o objetivo de cuidar da família e protegê-la. Infelizmente, nos dias de hoje, a sociedade quer destruir nossas famílias. O inimigo quer atacar e ataca as nossas famílias. Para tanto, é preciso permanecer em Deus. São José é guiado por Deus porque tem uma união íntima com Deus. Assim, nossas famílias precisam se fortalecer na oração. É muito triste porque às vezes nós não rezamos em família. É muito triste porque nem antes das refeições rezamos mais. É preciso colocar Deus na família para proteger esta família. Que São José, lá no céu, interceda por nossas famílias, seja o guardião da nossa família. Passamos por tribulações, por divisões, por dificuldades, é verdade, mas vamos nos fortalecer no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Que São José e que a Virgem Maria, lá no céu, olhem por nossa família. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, de forma extraordinária celebramos hoje a festa da Sagrada Família. Isso porque neste ano os domingos foram ocupados pelo Natal do Senhor e pela solenidade da Toda Santa Mãe de Deus. Então, o que dizer deste evangelho que nos apresenta como protagonista São José, neste ano dedicado ao evangelista São Mateus? Bom, nesse tempo de Natal refletimos bastante sobre a Virgem Maria, refletimos sobre o menino Jesus e exatamente São José parece ser a figura um pouco mais deixada de lado. No evangelho ele aparece como protagonista, aquele que é o chefe da família, aquele que recebe as mensagens do anjo e que conduz a Virgem Santíssima, o menino Jesus, para a segurança no exílio do Egito, depois os trazem de volta, cumprindo a profecia: do Egito chamei o meu filho. Vejam, meus queridos, a figura do pai numa família, ela é de uma importância extraordinária. Por quê? Porque no fundo, só existe um pai. E o pai é Deus. Como diz São Paulo aos Efésios, dobra o joelho diante daquele do Pai do céu, do qual provém toda a paternidade. E essa palavra paternidade é traduzida muitas vezes com a palavra família. Ou seja, é de Deus que vem toda a família. E a figura central do pai, aquele que serve a sua família, é exatamente uma figura quase que de um sacramento. Ou seja, todo pai, no fundo, é rosto do Pai Celeste, do único Pai do qual vêm todas as famílias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as nossas famílias devem estar organizadas ao redor da presença de Deus. Nós precisamos compreender que quando a Igreja e a tradição nos propõem o pai como uma figura central na família, isso em nada quer dizer que ele seja um déspota ou um ditador. Exatamente o contrário. Ele é o servidor de todos porque, sendo a imagem do Pai do céu, ele deve se aniquilar para resplandecer esta realidade. Isso se vê com toda clareza na Sagrada Família. Na Sagrada Família, a menor das três figuras é aquele que governa a casa. Não é extraordinário isso? Ou seja, o Filho é o próprio Deus que se fez homem. A mãe é a Imaculada, a mais perfeita de todas as criaturas.
E São José, o menor dos três, é aquele que governa. É aquele que é chamado a ficar em silêncio. Sim, na Sagrada Escritura nunca foi registrada uma única palavra saída dos lábios de São José. Jesus fala muitas vezes, a Virgem Maria, nós temos algumas palavras, mas São José permanece num silêncio, no silêncio obediente daquele que escuta e que realiza a vontade de um outro. Essa é a figura do Pai. Uma figura, às vezes, tão esquecida, às vezes tão deixada de lado e por isso as nossas famílias começam a vacilar. Nossas famílias começam, de alguma forma, a perder a sua unidade interior. Vamos então pedir nessa festa da Sagrada Família, vamos rezar por todos os nossos pais e pedir a São José, grande intercessor e protetor de todas as famílias, que realmente seja um modelo para todos os nossos pais. Um modelo de homem que, sabendo se humilhar, submetendo-se a Deus, pode assim então governar. Ou seja, quem se ajoelha diante de Deus e cumpre a sua vontade, é somente este que tem autoridade. Vejam, nós sabemos que um pai pode ter poder, mas perder a autoridade. Somente aquele que se ajoelha diante da vontade de Deus e realiza a vontade do Pai do céu é aquele que guardará dentro da sua família verdadeira autoridade, como guardou José e como eu espero, guarde também você como pai de família. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.